Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Estou aqui para falar sobre gêneros literários. Vamos saber qual é a diferença entre gêneros literários, gêneros textuais e tipos textuais. Vai ter outro vídeo sobre gêneros textuais e outro sobre tipos textuais. Tá bom? Então convido você a assistir aos três. Então agora vamos falar sobre gêneros literários. Vem comigo! Bom, meus queridos, para começo de conversa, para falar sobre gêneros literários, nós temos que falar de Aristóteles e a poética clássica de Aristóteles, tá? Aristóteles, aqui na poética, classifica os gêneros literários em três, tá? E todas as obras que possam abordar o assunto vão se inspirar em Aristóteles, beber da fonte da cultura clássica grega de Aristóteles, para falar sobre os gêneros literários. Então é sobre isso que eu vou falar, os três gêneros literários: a narrativa, que para Aristóteles é a epopeia ou épica, a lírica, que são os poemas, a poesia, e o drama, que é o teatro. Tá, meus amores? Então, vou falar primeiramente sobre a narrativa, o gênero literário narrativo. Bom, gente, na narrativa, nós temos uma história contada, narrada, uma narrativa. Por quê? Porque é uma narração de alguma coisa que já aconteceu, tá bom? Então, claro, tô falando de literatura, tá, gente? Literatura é arte, literatura é criação, literatura pode ser imitação da realidade. Então, a narrativa literária é a narrativa de alguma coisa que não aconteceu de fato, ou que aconteceu e que foi contada de uma forma manipulada, tá? Ok? Tá? Então vamos partir desse princípio. O gênero literário narrativo é o gênero em que um narrador conta uma história. Ele pode contar uma história em terceira pessoa, como se ele estivesse de fora da história e contando o que aconteceu com as outras pessoas. Tá? Isso tudo é arte, tá, gente? Literatura, por favor, não esqueçam disso. Ou ele pode ser um dos personagens que conta alguma coisa que ele mesmo aconteceu, tá? Que ele mesmo viveu, que aconteceu com ele mesmo, tá bom, minha gente? Ou ele pode ser um dos personagens da história e que conta a história do seu ponto de vista, do que aconteceu com os outros, enfim, tá? Existe um narrador narrando alguma coisa que já aconteceu. Essa é a ideia básica do gênero narrativo, tá? Como ele vai contar algo que aconteceu, ele vai utilizar muitas vezes uma linguagem no passado, tá bom? No passado, no tempo passado, pretérito perfeito ou imperfeito, tá? Então vai aparecer verbos no passado de vez em quando, ok, gente? Pode acontecer diálogos. Esses diálogos eles são marcados no texto, né? Quer dizer, fulano falou, dois pontos, travessão e a fala, ou entre aspas, enfim. Os diálogos que aparecem dentro do gênero narrativo são marcados, são, né, apresentados, porque basicamente o texto é narrado, tem um narrador contando uma história, ele não se baseia em diálogos, tá? Isso pode ser grande, médio ou pequeno, tá? A literatura classifica em tamanhos também. O conto é um gênero literário narrativo pequeno, pode ter até um microconto, bem pequenininho mesmo, tá? Mais ou médio, vamos supor alguma coisa de 40 páginas para 50, sei lá, 20 páginas para 50, depende, né? Varia, tá? É a novela. E de 50 páginas para cima, digamos assim, tá? Claro que essa classificação não é tão marcada no número de páginas, até porque eu não sei qual vai ser o tamanho de cada página desse negócio. Com um número maior é o romance, ok, gente? Então a gente tem o conto ou microconto, a novela e o romance. Isso varia basicamente de acordo com o tamanho da narrativa que é contada. Depois tem o gênero lírico, tá? Poderia falar qualquer um primeiro, mas eu estou nessa sequência, narrativo, lírico e dramático, tá? O gênero lírico, a lírica, é o poema, tá? A poesia. No gênero lírico, a gente tem aquela linguagem. Eu acho que analisar uma poesia é um trabalho bem trabalhoso. A poesia, o poema, ele aparece com uma linguagem muito manipulada, tá? Concisa também. Então, nós temos versos,
estrofes, tá? Alguns poemas, muitos deles, têm rima, métrica. Outro dia eu falo mais detalhadamente sobre o que é rima, o que é métrica e etc, tá? Estrofes, etc. Tá bom, minha gente? Então, é onde a linguagem é mais manipulada e lírica, porque apresenta as emoções. O eu lírico é o que equivale ao narrador da narrativa. O eu lírico é quem conta, é quem fala, a voz de quem fala no poema, tá? O eu lírico, ele expressa as suas emoções. E a linguagem é muito manipulada. Nós podemos ter, é claro que em toda a literatura a gente pode ter uma pedra voando no meio do céu, e essa pedra não significa pedra, pode significar os meus sentimentos. Mas na lírica isso é mais profundo. É o chamado estranhamento. O leitor depara com a linguagem literária e pensa, o que é isso? E aí vai pensar, refletir, analisar, procurar outros textos que podem dar uma luz sobre o que significa aquilo ali, tá? Na lírica isso é muito forte, é muito intenso, tá? Outro dia eu gravo um vídeo sobre cada um dos gêneros e falo um pouquinho mais sobre esse daí, para falar sobre a lírica, falar sobre métrica, rima, né, verso, estrofe, esses conceitos, tá bom, meus amores? Bom, depois nós temos o drama, que é onde prevalece a linguagem em segunda pessoa. Eu esqueci de falar que na narrativa prevalece a linguagem em terceira pessoa, porque o narrador conta uma história e então ele usa muito a terceira pessoa. Na lírica, prevalece o eu lírico, né? O narrador é o eu lírico, então prevalece a linguagem em primeira pessoa. Prevalece, tá, gente? Não é totalmente. Prevalece a linguagem em primeira pessoa. E no drama, então nós temos uma possibilidade de linguagem em segunda pessoa, porque no drama a linguagem é feita, o texto literário é feito por diálogos, basicamente diálogos, tá? Então ele pode até ter um narrador ou um apresentador, enfim, ou um coro, enfim, pode até ter um texto falado em terceira pessoa ou primeira pessoa, mas ele basicamente é feito em segunda pessoa, porque ocorre o diálogo. Então, se eu falo com você, eu uso a linguagem tu, né? Segunda. Então, tragédia, final trágico, final triste. Morte, por exemplo, ou desespero. E na comédia, final feliz, todo mundo feliz, casamento, né? Final feliz. Tá bom, é o gênero drama, meus amores, o teatro. Então a narrativa, o narrador conta uma narrativa, um fato ocorrido, uma história criada, literatura, arte, uma história criada, ocorrida no passado, que ele vem contar pra gente. Na lírica, temos a poesia, a expressão dos sentimentos, das emoções, uma linguagem altamente manipulada. O eu lírico fala principalmente na primeira pessoa. E no teatro, os diálogos, a encenação, o ator representando, né? Então, basicamente, segunda pessoa, já que é dos diálogos. Ok, gente? O cinema é a sétima arte, né? O cinema, ele consegue juntar tudo isso. O cinema, ele tem a narrativa, né? O narrador pode ser até a câmera narrando, mostrando. O narrador também pode ser alguém narrando, o personagem narrando, né? A gente tem a expressão dos sentimentos, que pode até ser pela fotografia, e a gente tem os diálogos, tá? O cinema consegue juntar tudo isso com a fotografia, a música, enfim. Por isso que é a sétima arte, que junta várias artes. Tá? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que depois eu gravo mais. Vou tentar gravar um vídeo para cada gênero, tá bem, meus amores? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Curte esse vídeo, eu já falei para você? Quando a gente dá um like, a gente curte o vídeo de alguém, isso atrai boa sorte. É verdade. Testa para você ver. Então, se você ainda não estiver inscrito, aqui no canto está escrito assim, inscrever-se. Clique em inscrever-se. Depois aparece inscrito e um sininho. É bom clicar no sininho, porque você recebe um aviso novo de Kézia Mota. Você recebe um aviso cada vez que eu postar uma aula aqui. Nós vamos ter aula sobre gêneros textuais e tipos textuais. Vamos ver quais são as diferenças.
tá, meus amores? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.